안녕하십니까? Olá pessoal, 우리가 이렇게 정말 온라인을 통해서 얼굴을 nós, 만나고 por esse modo online, 나눌 né, 수 있고 poder estar unidos assim, compartilhando a palavra, acho que é muito bom. Eu acho que não é um sistema que foi criado para fazer conferências bíblicas, né, mas Deus nos permitiu utilizar para pregar o evangelho, por isso eu fico muito grato. 나오진 않았지만은 E eu sei que aqui na minha frente eu não posso enxergar todos, mas eu tenho sido notificado que em todos os cultos 400 mil pessoas estão participando e eu fico muito feliz em poder ver assim o rosto de vocês alternadamente. Estão felizes, pessoal? 많은 분들이 Muito 행복하게 obrigado. 손을 더 펴주셔서 Muitas pessoas sinalizaram dessa forma, dizendo estar feliz. 히브리 10장의 Eu agradeço muito. 말씀입니다. Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus, 말씀 capítulo 10, 부터 읽겠습니다. a partir do versículo 10. 성인 찾으셨으면 히브리서 Se 10장 todos acharam, Hebreus capítulo 10, dos versículos 10 ao 18, eu vou ler. 예수 때 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리가 거룩 Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote que se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais poderão remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postados por estrado dos seus pés. Porque como única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E isto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta também, de nenhum modo, me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão desses, já não há oferta pelo pecado. Até aqui nós lemos. 히브리서를 쓰신 기자가 하나님의 성령 인도를 받아서 Pessoal, essa história foi escrita, né, pelo autor de Hebreus, sendo guiado pelo Espírito de Deus, e está baseada nas palavras de Jeremias, capítulo 31, versículos 31 a 34, né? São palavras que explicam como esses versículos do livro de Jeremias se realizam. Em especial na minha vida, essas palavras foram aplicadas ao meu espírito e eu nunca imaginei que por meio dessa palavra eu poderia viver uma vida ligada com Deus, né, após a remissão dos pecados. Após eu começar a ler a Bíblia e frequentando igreja, eu percebi que o problema do pecador é o pecado. Eu sempre digo, mas em 1950 teve a Guerra das Coreias e a Coreia havia acabado de ser libertada, né, da colonização do Japão, que foi em 1945, né? Então, 5 anos após a libertação, teve a Guerra das Coreias. A minha vida era miserável naquela época. Tinha 7 anos de idade e encontrei com muitos imigrantes naquela época, muitas pessoas sabia que haviam perdido muitas coisas. E no dia 14 de agosto de 51, a minha mãe faleceu. E, na verdade, naquela época eu não sabia bem o significado de tudo aquilo, né? Eu entendia que ela havia falecido. Eu lembro que num dia comum, minha mãe ela havia voltado do banheiro dizendo que o seu corpo estava dolorido, né? E ela havia deitado. Naquela época, ir ao hospital era algo impossível de se imaginar. Ela ficou de cama uns 2, 3 dias. Aí no terceiro dia pela manhã,
eu vi minha mãe parando de respirar e falecendo. 굉장히 슬퍼하셨는데 Meu pai, ele ficou muito 어머니 triste. 눈을 가리우시면서 Ele, 저들을 두고 com as mãos sobre os olhos da minha mãe, né? Para fechar os olhos, para fechar as pálpebras dela, ele dizia que não conseguia fazer aquilo. Para mim, eu não sabia o que significaria a morte da minha mãe. E ainda mais logo depois de um mês desse fato, meu irmão foi recrutado para o exército. E naquela época, devido à guerra, todos que iam para o exército praticamente morriam. Um dia eu saí para fora de casa e tinha uma grande faixa, né, na frente da minha casa dizendo Pak Pil-chu vai pro exército. Então eram as pessoas do bairro que haviam colocado aquilo meio que para torcer, né, pelo meu irmão. 한달 만에 형님이 군대를 가시고 또 아버지는 그 당시에 이제 보고 Então minha mãe faleceu, um mês depois meu irmão foi recrutado pro exército. Meu pai também fazia trabalhos, né, de auxílio ao exército. 갑자기 아버지 어머니 형님이 세상 떠났죠. E muito rápido, num momento assim, num espaço de curto, num espaço de tempo muito curto, né? Meus três maiores, assim, minhas três maiores dependências não estavam mais do meu lado. Eu, minha irmã, minha outra irmã e meu irmão mais novo ficamos sozinhos em casa e não sabíamos nem como sobreviver. Tínhamos uma casa, então não éramos mendigo, mas realmente era uma vida muito terrível. Desde 1951 até 1962, por 11 anos, 1962년 10월 7일 날 então dia 7 de outubro de 1962, eu que sempre vivia sofrendo por causa do pecado, pela primeira vez, 피가 날 위해 죽었다는 이 말들 그게 나하고 관계된 줄 몰랐는데 eu não sabia que as palavras de que Jesus havia morrido na cruz tinham alguma relação comigo. Mas naquele dia eu descobri que aquilo era o que havia lavado meus pecados. 그때부터 Desde então, 신기한 것은 o incrível é que, 내가 저녁만 먹으면 친구들 집에 모입니다. 우리 친구 가운데서 geralmente, né, depois da janta, eu ia me encontrar com meus amigos. E tinha alguns amigos que não tinham pai, né? 많이 불편하니까 E se nós fôssemos na casa de amigos que tinham os pais, né, eles poderiam se incomodar conosco. Então, a gente ia para casa de alguém que não tinha os pais e a gente ficava jogando baralho, né? Até tarde da noite. Quando ficava bem tarde mesmo, a gente invadia, né, o plantio dos outros, roubava trigo, roubava maçã. Eu vivia assim. 저는 교회에 와서 하나님 앞에 울면서 Aí no dia seguinte eu ia para a igreja, 죄를 용서해 달라고 no culto de madrugada bem cedo, né? Pedindo perdão pelo pecado que eu havia cometido na noite anterior. Eu sempre vivi assim. 제가 저녁에 죄를 짓고 새벽에 와서 Então eu pecava durante a noite, aí chegava de madrugada lá na igreja e eu orava, Senhor, me perdoe pelo pecado e Senhor, por favor, me permita com que hoje à noite eu não volte na casa do meu amigo, porque nós iremos roubar de novo. E mesmo eu não querendo, mesmo pedindo assim, suplicando, no horário, sem eu perceber, eu já estava na casa dele. E no dia seguinte, novamente, eu estava sofrendo por ter pecado. Eu passei muito tempo assim. 1962년은 1962, acho que foi o ano mais sofredor para mim. 어렵고 이런 것은 또 그렇다 손 치더라도 Tudo bem ser pobre, 앞으로 sabe, ter a sua dificuldade ali na rotina. 5년이나 10년 지나면 좀 잘 살 수 있는 그런 소망이 없으니까 그게 그렇게 Mas, sabe, era muito difícil ver porque eu não tinha nenhuma esperança no meu coração que me garantisse que daqui a 5, 10 anos eu poderia viver bem. Nunca pude tocar em 10 cents, né? Uma moeda de 10 cents. Eu vivi uma vida muito, muito miserável. 그날 주일이었어요. Só que em 1962, no dia 7 de outubro, era um domingo. 새벽 기도 종을 치고 No culto de madrugada eu sempre chegava cedo, eu era o primeiro a chegar lá, eu que batia o sino da igreja, eu batia na casa pastoral, falava, pastor, o senhor está dormindo ainda? Estamos na hora do culto de madrugada. 새벽 기도를 Sempre eu acordava o pastor. 하면은 E depois do culto de madrugada terminar, todos iam embora, né? E eu sozinho ficava na igreja,
ajoelhado e pedia perdão pelo pecado que eu havia cometido. 성령이 임하면 죄가 사해진다고 그러는데 E eu havia escutado na igreja que quando vem o Espírito Santo, o pecado é lavado. E eu orava, Senhor, por favor, me permita que eu escute o Espírito Santo falando que meu pecado havia sido lavado. Só que eu nunca escutei isso, eu sempre ficava preso ao pecado. 1962, no dia 7 de outubro, naquele dia também, todos haviam ido embora, depois do culto de madrugada, eu estava sozinho orando. Só que naquele dia, não sei porquê, após eu terminar minha oração e me levantar, eu senti uma leveza no meu coração, como se meu pecado já tivesse sido lavado. E após isso eu comecei a ler a Bíblia, e o incrível é que as palavras da Bíblia começaram a entrar no meu coração. E a Bíblia me mostrou que o sangue de Jesus Cristo lavou meus pecados. Para mim foi algo incrível isso. Jesus Cristo, quando estava nessa terra, ele encontrou um dia um cego de nascença. Jesus Cristo não falou nada, se aproximou daquele cego, fez um lodo e passou nos olhos do cego. O cego poderia ter uma reação dizendo: ai, quem é? Quem é? O que você está fazendo? Para com isso. Só que ele não falou isso. O cego também ficou quieto. E após ele ter feito o lodo, né, ter passado nos olhos do cego, Jesus Cristo diz: vai e lave-te no tanque de Siloé. Só que esse cego, por até então ter vivido como mendigo, estava acostumado. Toda manhã ele saía para mendigar. Uma vez eu fui para a Índia. Eu passei a noite no hotel. Estávamos no carro no dia seguinte, né, indo para o local da conferência bíblica onde eu ia pregar. E o carro que eu estava parou, né, no sinal e veio um mendigo com, assim, apoiado em muletas, né, mancando. Ele chegou para nós no nosso carro e ele começou a expressar, dizendo que estava com muita fome, né, então que me desse um pouco de dinheiro. Só que naquele dia eu não tinha levado carteira, não tinha dinheiro nenhum comigo. Eu falei: ai, me desculpa, mas eu não tenho dinheiro. E ele, de novo, ele repetiu os gestos, falando: eu tô com muita fome, por favor, me dá um pouco de dinheiro para poder comer. Só que eu não tinha nem um pouco de dinheiro. Aí eu pedi: ai, desculpa, sabe, olhando pro outro pelo vidro, né? Só que eu falava: me desculpa, eu não tenho dinheiro. Aí do nada ele olhou pra mim, encarou assim. Aí apareceu um milagre, pessoal. Ele parou de se apoiar na muleta e começou a andar normal. Realmente ele não era doente, né? Mas para mendigar, para poder ganhar um dinheiro, ele se demonstrava como se fosse uma pessoa com alguma deficiência. Eu pensei que ele veio conversar comigo, trocou umas palavras e foi curado. Foi um milagre. Os mendigos, né, eles têm que pensar em alguma forma para poder ganhar mais dinheiro. Mas Jesus Cristo, o que diz para aquele cego de nascença? Vai, lava-se no Siloé, no tanque de Siloé. Só interessante aqui, esse cego, já que é um cego de nascença, ele tem que passar o dia inteiro ali, né, mendigando. E também não é fácil mendigar, sabe? E ele depende disso para poder comer.
Ele vive sem saber se o seu rosto está sujo, se sua roupa está suja, se sua mão está suja. Ele não consegue enxergar isso, ele só estende a mão e pede o dinheiro. Só que esse mendigo, esse cego, né, que estava ali vivendo dessa forma, naquele dia não estava mendigando, estava caminhando para o tanque de Siloé. Não sei se ele sabia onde ficava o tanque de Siloé. Eu imagino ele indo. Ai, pessoa, me desculpa, Senhor, mas é que eu sou cego. Eu estou na direção certa para Siloé? Tem mais quanto tempo de caminhada? Será que durante o caminho aqui não vou ter nenhum buraco? Ah, eu não consigo enxergar. Muito obrigado por me ajudar. Esse cego, por mais que viessem pessoas ali zombar dele, né, mentindo para ele, ensinando caminhos errados, ele tem que seguir. E se por um acaso uma pessoa assim o conduzir por um caminho certo, ele vai, porque ele não tem assim capacidade de distinguir se está certo ou está errado. Só que a questão é que esse cego vivia, a sua vida era mendigar, mendigar, mendigar. Só que aquele dia ele parou com isso e estava caminhando para o tanque de Siloé. Por quê? Porque dentro do coração daquele cego entraram as palavras de Jesus. Já que as palavras de Jesus não estavam no coração daquele cego até aquele momento, o que dominava a vida dele, o que guiava a vida dele era o seu próprio pensamento. Nossa, hoje eu vou comer e eu vou mendigar para poder ganhar mais dinheiro. Como é que eu vou expressar minha fome? Como é que eu vou expressar, sabe, uma forma de coitado? Ele ficava só pensando nisso. Mas, depois que Jesus Cristo fez lodo e passou nos olhos dele e disse, vai, lava-se no tanque de Siloé, a partir daquele momento não é um outro ser, outro pensamento que conduzia aquele cego. As palavras de Jesus conduziam aquele cego. Pessoal, vocês quando abrem os olhos pela manhã, qual é a primeira coisa que vocês fazem? Vocês se vestem, lavam o rosto, né? Fazem a primeira refeição, tá certo? Depois, o que arrasta o coração de vocês? O pensamento que está em vocês, a sua opinião, a sua experiência. Essas coisas arrastam vocês. O seu desejo, sabe, o desejo da sua carne, faz com que vocês ganhem dinheiro e com esse dinheiro comprem uma casa, comprem uma geladeira, comprem um carro. Faz com que vocês comecem a estabelecer uma vida. Mas o enfermo havia 38 anos da Bíblia. Com certeza ele não poderia andar. Ele também sabia que não poderia andar. Mas Jesus Cristo falou para ele, levanta, toma o teu leito e anda. Jesus havia dito para que ele levantasse e andasse. Mas o enfermo há 38 anos pensa, já faz 38 anos, eu não consigo andar, eu já tentei andar, mas eu não consigo. Tem esse pensamento dentro dele. Então tem o pensamento que diz, eu não consigo andar, e tem as palavras de Jesus que diz, levanta e anda. Então no coração daquele enfermo havia 38 anos, tinha um pensamento que dizia, eu não consigo andar, e tinha as palavras de Jesus que havia dito, sim, eu ando, levanta e anda. Isso colidiu, isso brigou. E se o pensamento que dizia, não consigo andar, tivesse vencido, eu acho que ele ficaria deitado ali, não teria andado. Mas o incrível é que
Com certeza, o enfermo havia 38 anos, por todo aquele tempo não havia caminhado, e toda vez que ele tentou, ele só caía. Mas nas palavras de Jesus que dizia, levanta, toma o teu leito e anda, que ele aceitou no coração, após essas palavras entrarem no coração do enfermo, sabe, aquelas palavras que dizia, levanta, toma o teu leito e anda, venceram aquele pensamento que dizia, eu não posso andar. Só isso quer dizer o quê? Que nós temos inúmeros pensamentos, só que aquele que vence no nosso coração é que arrasta a nossa vida. O cego de nascença vivia seguindo os desejos da sua carne, as concupiscências da carne. E já que sua carne sentia fome, ele tinha necessidade de comer. Então, para poder suprir as necessidades da carne, ele tinha que comer, e para isso ele precisava de dinheiro. E ele nunca teve um emprego, nunca teve uma técnica. Então, para poder se alimentar, ele mendigava. Se nós vermos em Efésios capítulo 2, fala, e vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nos quais andaste outrora. Quando, pessoal? Quando nós ainda não conhecíamos ao Senhor. A Bíblia fala, nós vivíamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. E no versículo 3, entre os quais também nós todos andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Satanás trabalhava na nossa vida, e nós vivendo simplesmente seguindo, o desejo, a concupiscência da carne, vivíamos mentindo, vivíamos roubando, éramos filhos da ira. Mas no versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Aqui fala de como fomos libertos, disso. O cego de nascença buscava, mendigando, preencher todas as suas necessidades da carne, toda a sua concupiscência. E até aquele momento, ele que viveu seguindo esses desejos, essas concupiscências da carne, naquele dia encontrou com Jesus. Depois que Jesus Cristo fez lodo ali e passou nos olhos dele, disse, vai, lava-te no tanque de Siloé. No coração desse cego, tem um pensamento, nossa, hoje eu vou ter que mendigar mais, eu tenho que ganhar mais dinheiro, porque ontem faltou um pouco, eu já não deixei de comer algumas refeições, eu estou com fome. Mas ele encontrou com Jesus naquele dia. Jesus Cristo passou lodo nos olhos dele, e o que disse? Vai e lave-te no tanque de Siloé. O seu pensamento da carne, o que diz? Eu tenho que ganhar dinheiro hoje, eu tenho que, esmolar hoje para eu poder comer. Antes, ele era arrastado por esse pensamento, por isso ele sempre estava fazendo isso. Só que entrou um outro pensamento diferente desse. O quê? As palavras de Jesus. Calma aí, eu tenho que esmolar aqui, eu tenho que ganhar dinheiro. Se eu não ganhar dinheiro, eu vou ter que passar fome. Ele tem esse coração dentro dele, mas veio as palavras de Jesus que dizia, que vai, lava-te no tanque de Siloé. Aquilo brigou com o coração dele e venceu.
As palavras de Jesus que diz, vai, lave-te no tanque de Siloé, venceram aqueles pensamentos que dizia, vai mendigar, vai esmolar. Então, por que aquele cego está caminhando para Siloé? É porque o coração de Jesus, as palavras de Jesus está guiando ele. Ele está lá apoiado numa bengala. Ai, me desculpe, mas se eu continuar por aqui eu vou encontrar com o tanque de Siloé? Falta muito. Será que não tem nenhum buraco pelo caminho? Não é perigoso? E ele perguntando, apoiando-se em coisas e estava indo para o tanque de Siloé. E esse cego, até aquele momento, nunca havia deixado seu pensamento, a concupiscência da carne, sabe, os pensamentos de Satanás. Sempre foi arrastado por essas coisas. Mas a voz de Jesus começou a guiar a vida dele. Naquele dia ele teve um encontro com Jesus. Naquele dia ele escutou de Jesus para ir para Siloé. E agora esse cego, por mais que fosse o mesmo cego de um dia antes, por mais que fosse aquele mesmo que esmolava um dia antes, era o mesmo ser pobre de um dia antes, que estava passando fome. Só que se tinha algo importante de diferente, é que até ontem ele estava vivendo, seguindo a sua carne, a sua concupiscência, essas coisas arrastavam a vida dele. Mas aquele momento em diante, ele estava sendo guiado pela palavra de Jesus. Pela palavra de Jesus. Esse cego estava sendo conduzido pelo seu próprio pensamento, mas começou a ser guiado pela palavra de Jesus. E, pessoal, aconteceu algo incrível. Ele se apoiava, ele começava a palpar as coisas, procurando onde era Siloé. A favor, onde é Siloé? Estou em Siloé? Sim, aqui é Siloé. Ah, será que não é muito inclinado aqui? Não tem problema? Geralmente um cego, se cair na água, ele não sabe por onde sair. Ele não sabe para que lado nadar. Então os cegos têm muito medo, né, em relação a isso. Só que ele, né, apalpando nas coisas, chegou até o Siloé, ele achou a água do tanque de Siloé e começou a lavar seu rosto. Pessoal, quem fez isso? Quem fez ele chegar até ali? As palavras de Jesus. As palavras de Jesus fez dentro dele surgir aquele coração de ir para Siloé, coisa que ele não tinha antes. Fez com que ele tivesse aquele desejo de se lavar, coisa que ele não tinha antes. Então, tudo o que aconteceu, desde o ponto que encontrou com Jesus, foi as palavras de Jesus que conduziu a vida dele. É o mesmo cego. Mas, aquele cego, quando era guiado pelo seu próprio pensamento, e aquele cego, quando era guiado pela palavra de Deus, era completamente diferente. Só foi assim comigo. Minha mãe, né, desde jovem, assim, ela frequentava igrejas. Depois que ela se casou com meu pai, né, estava ali próximo aos sogros dela e mesmo assim frequentar a igreja era um pouco difícil. Mesmo assim, minha mãe sempre trabalhando, ela louvava muito. Tem um louvor que ela sempre cantava, né? Senhor Jesus, o Redentor, quando Ele voltar. Ela sempre cantava esse louvor. E eu simplesmente acompanhava, eu só ia para a igreja. Eu já escutei já havia escutado a pregação de muitas pessoas, mas nunca escutei como se fossem as palavras de Jesus. A única coisa capaz de poder quebrar o meu coração e conduzir a minha vida é a palavra de Deus. Mas já que no meu pensamento, dentro de mim não havia a palavra de Deus, o meu pensamento quando dizia, eu estou com fome para saciar isso, eu ia, roubava. Em 1962, eu fui reprovado num teste de aptidão que eu havia feito.
Eu não tinha nenhum problema físico, mas tinha um dente frontal 그리고 um pouco quebrado. 저는 기술하사원에 들어가서 계획을 그게 또 절망. E eu tinha um plano inteiro, né, por meio daquele teste, né, mas no momento que eu fui reprovado, eu caí em grande desesperança. Realmente eu sou um ser 다른 사람이 다 하면 되는데 que 내가 não 하면 dá 안 certo. 되는데. 야, Os outros fazem dar certo, mas por que eu faço e dar errado? 절망을. Eu fiquei preso nisso. Era muita desesperança. 그때 내가 생각을 많이 했는데 E eu pensei muito. 1962년 5월 달부터 A partir de maio de 1962 até outubro, eu pensei muito sobre a vida. 왜잘 살는가? Por que será que os bem-sucedidos vivem bem? 나는 왜 하면 뭐가 안 되는가? Por que tudo que eu faço dá errado? 나보다 못한 사람한테 나는 하면 왜 안 되는가? Até os que eu vejo que são piores do que eu faço dá certo, mas por que eu faço dar errado? Eu pensava muito nisso. 내 생각들은 다 실패한다는 걸 알았어. Descobri que tudo que eu havia feito conforme meu pensamento foi fracasso. Eu não posso confiar em mim. 태평양 전쟁을 마치시고 한국에 안 오시 일본 Um tio meu, né, havia participado da Guerra das Oceanias e havia voltado, né, ele foi para o Japão e começou a fazer, ele meio que abriu uma construtora, né? Lá ele que havia construído as pontes, né, algumas residências daquele bairro onde ele vivia. 전쟁 갔다가 오래 왔을 때 가족들이 없어가지고 일본에서 재혼해 사시니까 E quando ele voltou da guerra já não tinha mais sua família, né? Então ele casou novamente no Japão e vivia lá com uma família nova. E ele queria nos levar para trabalhar com ele. E eu também querendo ir, né? Aprendi muito rapidamente o japonês. Eu falava muito bem o japonês, agora eu esqueci, né? 뭐든지 안 됐어. E no final das contas não deu certo. Tudo que eu fiz deu errado. 1962년 10월 7일 1962, no dia 7 de outubro, após, no culto de madrugada, eu ter confessado os meus pecados, né, pedindo perdão e abrir os olhos, veio um pensamento em mim de que os meus pecados já haviam sido lavados. 하나하나 읽어가기 시작했는데 Depois comecei a ler a Bíblia. 그제는 설교도 듣고 성경을 말씀 읽었지만 그런 말씀 안 E antes eu 들어왔는데 tinha escutado muitas pregações, tinha lido a Bíblia também, mas nunca havia entrado, sabe, aquelas palavras no meu coração. E o incrível é que tive aquele pensamento de que meus pecados haviam sido lavados, e aquilo foi confirmado na palavra, na Bíblia, aquilo entrou no meu coração. 눈먼 소경에게는 예수 직접 목소리로 실라모아서 씻으라고 하셨고 Para o cego de nascença, Jesus Cristo ele falou pessoalmente para que ele fosse por o tanque de Siloé e se lavasse. Para o enfermo havia 38 anos também, Jesus Cristo pessoalmente disse: levanta, toma o teu leito e anda. Eu 저는 죄를 짓는데 머리가 그렇게 잘 돌아. havia pecado muitas vezes na vida. A minha cabeça era muito boa para pecar. Se eu não tivesse recebido a salvação novo, eu acho que eu teria passado boa parte da minha vida na prisão, porque minha cabeça era muito boa para pecar, sabe? Para as outras coisas era muito bobo, muito burro. 틀림없이 누가 봐도 죄인이고 나쁜 놈이고 Não importa quem me visse, com certeza era um pecador, era uma pessoa má, era uma pessoa suja. 성경에는 Mas na Bíblia 내가 씻어졌다고 돼 있는 거예요. afirmava que meus pecados haviam sido lavados. 모든 사람이 죄를 범하였으며 Todos pecaram e carecem da glória de Deus, 그리스도 예수 sendo justificados gratuitamente 하나님의 은혜로 pela sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 틀림없이 하나님의 말씀이에요. Com certeza, pessoal, isso é a palavra de Deus. 분명히 나는 죄인인데 Com certeza eu sou um pecador, eu pensava. 거짓말 입만 열면 거짓말해. São mentira? Era só abrir a boca que saía mentira. Roubo? 헤아릴 수 없이 말. Não foi uma ou duas vezes, foram muitas vezes. 참 더러운 인간인데 Eu era uma pessoa realmente muito suja. 성경 신구약 66권 가운데 많은데 그 중에서 Mas, dentre as muitas palavras dos 66 livros da Bíblia, haviam palavras que afirmavam sobre o lavamento, 구원해야 돼.
os meus pecados lavados. 돈을 벌어야 돼 하는데 O cego de nascença, ele pensava, nossa, hoje eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que esmolar. Mas ele escutou Jesus, vai, lave-te no tanque de Siloé. Então ele foi pro tanque. O enfermo havia 38 anos, estava deitado ali no tanque de Betesda. 못 걸어간다고 생각했는데 E ele pensava que jamais poderia andar. Mas Jesus Cristo disse, levanta, toma o teu leito e anda. Ele aceitou, levantou e andou. 그리스도 예수의 피가 내 O sangue de Jesus Cristo 편하게 내 속에 들어왔습니다. entrou claramente dentro do meu coração. 내 죄가 씻어진 Meu pecado foi lavado. 주님은 Pela Bíblia, o Senhor Deus me disse isso. 그날부터 내가 저녁마다 친구들하고 모여 놀면서 나쁜 일 가려고 했는데 A partir daquele dia, eu que sempre estava à noite, né, com os meus amigos, acabando fazendo coisa errada, eu não estava mais com meus amigos, eu passava a noite lendo a Bíblia. Teve uma vez 친구하고 약속이 돼서 que eu havia até combinado um horário com meu amigo para encontrar com ele, e eu tinha que ter. Só que faltou um pouquinho de tempo, né, para eu ir encontrar com ele. Por isso eu pensei, vou ficar lendo a Bíblia aqui. 있다가 친구 약속도 다 잊어버리고 Só que lendo a Bíblia, eu me esqueci do compromisso com meu colega, né, e escureceu. 한마디 한마디가 내게 들어오는데 As palavras da Bíblia começaram a entrar um a um no meu coração. 그 귀한 예수님의 말씀이 내게 그냥 스쳐 지나가고 As preciosas palavras de Jesus começaram a, passar assim do meu lado. 피로 내 죄가 사해졌다는 그 말씀이 내 마음에도 믿어지. E entraram, no meu coração as palavras de Jesus. E a fé de que o sangue de Jesus Cristo havia lavado para sempre os meus pecados. E o incrível é que desde então a minha vida começou a mudar. 성경을 읽게 되더라니까요. Eu passei a ler a Bíblia. 저희들 교회 그때 저는 성가대도 했고 주일학교 교사도 했고 청년회 있었는데 Naquela época nós tínhamos, né, o grupo de louvor, nós tínhamos o grupo de escola dominical, né, os professores, os jovens. E todo sábado, né, o grupo de louvor, eles ensaiavam o louvor de domingo. 찬양들 성가 하나 한 곡하고 Aí tinha 목사님이 o louvor principal 원하면은 e tinha um pequeno cântico que a gente cantava, né, quando o pastor abençoava. 영광 돌려보내세 대초로 지금까지 그 노래 불러. Nós cantávamos esse louvor, né? 내게 있는 모든 것을 Depois falávamos um outro. Ai, Senhor, nós te entregamos tudo que temos na mão. Aí depois terminava assim o ensaio. 같이 이제 무슨 노래 부르냐면은 Aí depois nós cantávamos mais um louvor. 마치고 뭐그 당시에 노란 샤츠 입은 그런 노래 부르고 Tinha umas músicas da época assim que a gente cantava. 신이 나서 Depois ficávamos 부르는데 muito felizes, né? E sempre terminávamos os cultos assim. 성가에서 마치고 일어나서 앞에 나갔었어요. Só que naquele dia, após a apresentação do grupo de louvores, eu fui lá na frente de todo mundo e eu falei: 사함을 받았다 그랬어요. pessoal, eu recebi a remissão dos pecados. 죄감 받는 이야기를 잘 못해주고 Só que eu não sabia como eu havia recebido, né, aquela remissão dos pecados. 우리 교회에서는 한 20여 명 Não sabia explicar, mas eu falei, eu recebi, vocês têm que receber também. 하더라고요. Nosso grupo de louvor tinha umas 20 pessoas e todos ficaram assim, ó, assustados. 안 받노? 어제지 막 그래. Ô, irmão Parque, como é que é esse negócio aí? Como é que recebe a remissão dos pecados? Só que eu não sabia como explicar, eu não entendia o tanto para poder explicar. Só que eu falava, tem que receber a remissão dos pecados. 그런 이제 성경을 읽기를 E eu 시작했는데 comecei a ler a Bíblia assim, 성경이 그렇게 diariamente. E a Bíblia para mim era algo muito bom. 저는 이제 성경을 읽으려고 Eu, para poder ler a Bíblia, ter mais tempo de ler a Bíblia, até o meu casamento, nunca demorei mais de 2 minutos em uma refeição. Porque eu precisava economizar tempo. 5분 이상 걸려 본 적이 없고 Nunca demorei mais de 5 minutos num banho. 성경책을 이렇게 가슴에 품고 참 많이 잠을 잤어요. E por muitas vezes, sabe, eu dormi abraçado à Bíblia. 세수하는 시간 놓고는 그 Tirando um momento que eu ia no banheiro para lavar o rosto,
Sempre estava com a Bíblia na mão. 길 걸어갈 때 늘 성경을 외우고 갔고 성경이 Quando eu caminhava decorando versículos. 성경이 예수의 말씀 한마디가 Na Bíblia dizia sobre esse cego, né, que com uma palavra, com uma frase de Jesus, teve toda a sua vida transformada. 아닌 난데 Eu que não sou nada. 그냥 그때 나를 끌고 가는 것은 O que me arrastava naquela época 우주의 권세 잡은 자 사탄이 era 들어갔고 또 o príncipe da potestade do ar, ou seja, Satanás. E o que mais? 원하는 욕구 O desejo, a concupiscência da minha carne. 나를 끌고 다녔습니다. Essas coisas arrastavam a minha vida. 근데 눈먼 소경이 예수님을 만나기 전까지는 Mas esse cego de nascença, 사탄의 이끌림을 받고 até antes de encontrar com Jesus, sim, ele também era guiado, como diz em Efésios, 육체의 pelo 욕구를 따라서 espírito maligno, pelo seu desejo, pelas concupiscências da sua carne, preocupado em o que comer, o que beber, o que vestir, queria se mostrar superior aos outros, se estabelecer. Como todo ser humano, ele tinha esses desejos dentro dele. Eu ia para a igreja, eu nunca escutei realmente as palavras de um pregador como as palavras de Deus. Era sempre, estava ali como um crítico, dizendo, nossa, tá bom, ele prega bem. Ah, esse aí não prega bem. O incrível é que, só, a partir do dia que eu recebi a salvação, entrou um coração que eu não tinha antes e começou a me conduzir. E o primeiro que percebeu isso na minha vida foi meu pai. Meu pai, ele sabia que eu havia mudado. E eu falei que eu ia para o seminário e meu pai, ele me ajudou muito nisso. Mesmo em tanta dificuldade, né, e mesmo a tão pobreza que nós vivíamos, ele sempre mandava um fardo de arroz para o local onde eu estava. Só que aí os irmãos que estavam junto comigo, né, falaram que não poderiam fazer isso também, pediram para eu não fazer também. Por isso, a partir de então, meu pai parou. Só que durante o tempo de treinamento também, ninguém, sabe, os pais de ninguém foi visitar meus colegas, só que meu pai foi me visitar. Chegou lá e ele perguntou, filho, onde é o lugar que você come? Aonde é que você estuda? Eu mostrei, ó, pai, nós comemos aqui, nós estudamos aqui. Onde você dorme? Ele viu tudo. E por último ele perguntou, quem é o missionário responsável daqui? É o missionário Dick. Eu posso me encontrar com ele, eu quero conversar com ele. E os dois conversaram, né? Usaram um intérprete. E meu pai falou pro missionário. Missionário, realmente o senhor está tendo muito trabalho, né, em cuidar do meu filho. Meu filho, Oksu, ele é daqueles que ele começa a fazer as coisas, mas quando ele sente que aprendeu, que sabe um pouquinho, ele já para, sabe? Ele já tá fazendo outra coisa. Só que esse negócio aí de acreditar em Jesus já deu tempo, né, dele parar para buscar fazer outra coisa. Mas vendo que ele está continuamente firme, eu acho que isso combina com ele. Então, por favor, missionário, cuide do meu filho Oksu, já que isso aqui, sabe, combina com ele. Espero que o senhor possa conduzi-lo bem. Ele agradeceu, cumprimentou e foi embora. Já são quase 50 anos, né, o tempo que meu pai faleceu. Só que até hoje eu converso com meu pai, eu falo, pai, ainda não desisti, né, ainda eu sou pastor. Só desde o dia que eu recebi a salvação, Jesus Cristo tem guiado a minha vida. Vida espiritual não é eu, no meu esforço, sabe, na minha dedicação, fazer boas obras, ajudar a igreja. Não é isso. Vida espiritual
내가 가진 마음이 있고 É, sim, 예수님이 ter o 가지신 coração 마음이 que 있는데 eu tenho por natureza e também ter o coração que Jesus Cristo tem. Só que quando a palavra de Jesus Cristo entra no meu coração e se apodera do meu coração, já que em todas as palavras de Jesus, em cada palavra de Jesus, são palavras que contêm o coração de Jesus, só Jesus Cristo ele não consegue mentir, ele não consegue falar algo que não está no coração dele. Então as palavras que Jesus Cristo diz, não importa qual palavra seja, nessas palavras estão contidas o coração de Jesus. Então não importa o que Jesus diga, se nós aceitarmos essas palavras no coração, a partir desse momento vocês passam a ser um novo homem, vivendo uma nova vida, sendo guiados pelo coração de Jesus. Só eu por muito tempo frequentei igrejas. O pastor da igreja que eu frequentava se dizia pecador, o ancião dizia ser pecador. Então para mim era óbvio ser pecador. Por isso, assim como aquele cego de nascença, ao abrir os olhos toda manhã já pensava em esmolar, em mendigar, eu também vivia dessa forma, pedindo perdão pelos meus pecados. Até quando? Até encontrar com Jesus. Jesus Cristo disse para aquele cego, vai e lave-se no Siloé. É uma frase curta, pessoal, não é uma pregação extrema, longa, não é um vídeo, não tem nada para se anotar, é só uma frase, vai, lave-se no tanque de Siloé. Tem algo que aquele cego tem que decidir perante essas palavras. Calma aí, eu tenho que ganhar dinheiro hoje, para que eu vou fazer? Eu vou lá em Siloé, o que tem lá? Não vou ficar aqui. E se ele despreza assim as palavras de Jesus, ele continua a vida dele do jeito que está. Então, tem o seu próprio coração que diz, eu vou esmolar, eu vou ganhar dinheiro. E tem a palavra de Jesus que diz, vai e lave-te no Siloé. Então, quando esses dois corações, esses dois pensamentos no coração dele se colidem, e se o seu próprio pensamento vencer as palavras de Jesus, ele vai seguir o seu pensamento. Mas aquele cego vemos que ele foi guiado pelas palavras de Jesus. Quando lemos a Bíblia, na Bíblia realmente tem muita preciosidade da parte de Deus. Na igreja que eu frequentava, o pastor se dizia pecador, o ancião se dizia pecador, eu me dizia pecador, todos eram pecadores. Naquela época era verdade, eu era pecador. Eu já havia pecado muito, eu tinha roubado muito, tinha mentido muito, eu tinha certeza que eu tinha que ir para o inferno. Só que lendo a Bíblia, todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Eu concordava, é verdade. Sim, eu sou pecador. Eu também careço da glória de Deus. Não posso entrar no reino de Deus. Vivi acreditando nisso. No dia 7 de outubro de 1962, com meus 19 anos, pessoal, entrou uma palavra dentro de mim, que meus pecados haviam sido lavados. Lendo a Bíblia, era certo. A Bíblia diz, sim, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas, no versículo seguinte dizia, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus.
생각하고 o meu pensamento que dizia ser um pecador 하나님의 말씀하고 colidia com a palavra de Jesus que dizia que eu era justo. Amém? Amém? 분명히 나는 도둑질을 했는데 Com certeza eu já havia pecado, eu já havia roubado, já havia mentido. 내가 옆에 친구 만년필 한번 훔쳐서 들켰어요. Uma vez eu fui pego roubando, né, um lápis do meu colega de classe. Tomei uma surra do professor. 선생님한테 거짓말 할 Mas eu era muito atrevido, né? Eu roubava, eu mentia. 남들 볼 때 하도 내가 못 E já que por roubar muito eu era mal visto pelas pessoas, para tentar mudar a minha imagem, eu começava a, sabe, falar um pouco além da conta. 해주는 것 때문에 좀 괜찮다는 표시하기 위해서 Falava um pouco mais da verdade, um pouco mais do que a verdade, né? 거짓말 얼마나 잘 넣는지 딱 1년 지나니까 E pessoal, eu fazia isso tão bem. Só que depois de um ano, eu era o maior mentiroso ali do bairro. Eu abria a boca, só saía mentira. 어제도 구라친다. Eu nem precisava falar nada, meus colegas falavam, tá vendo? Já tá mentindo de novo. Não tem como confiar nele. Todos os meus amigos me chamavam mentiroso. 너무 많이 했고 도둑질했고 Porque realmente havia mentido muito, eu havia roubado muito. É certo dizer que eu sou um pecador. 하고 어두운 죄 속에서 E eu confirmava isso no meu coração. Vivia nas trevas dizendo, eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou pecador. 눈먼 소경이 예수님을 만났는데 O cego de nascença encontrou com Jesus. 예수님이 실로암 못에 가 씻어라. E Jesus Cristo disse, vai, lave-te no tanque de Siloé, né? Após ter passado um lodo nos olhos dele. 못 가는데 Calma aí, mas eu não posso ir. Eu tenho que ganhar dinheiro. Com certeza ele deveria ter esse pensamento. 그날은 Mas naquele dia, de uma forma incrível, 내가 구걸해야 하는데 생각을 예수님 실로암 못에 가 as 씻어라. palavras de Jesus que diz, vai, lave-te no Siloé, venceram o pensamento dele que dizia, tem que ganhar dinheiro, tem que esmolar. 먹고 매일 살지요, 여러분들. 그래서 Pessoal, vocês com frequência vencem a palavra de Jesus e vivem seguindo seus pensamentos, né? Pessoal, não se vangloriem disso. As palavras de Jesus devem vencer os seus pensamentos. 주인이 되고 나를 이끌어 가신다면 Aí sim as palavras de Jesus podem se tornar o nosso Senhor e conduzir a nossa vida. 할렐루야. Aleluia! 또 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 Mediante a redenção que há em Cristo Jesus, 의롭다. gratuitamente por sua graça, fomos justificados. 나는 죄인인데 Isso e o meu pensamento que dizia, mas eu sou pecador. Essas duas coisas colidiram dentro do meu coração. Ah, eu sou pecador, isso é certo. Eu já menti muito, eu sou pecador. Eu roubei. Eu enganei os outros. Eu prejudiquei os outros, eu sou um pecador. 내 생각하고 Esse meu pensamento 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 contra as palavras de Jesus que dizia, pela redenção que há em Cristo Jesus, 의롭다. gratuitamente, por sua graça, fostes justificado. 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. Eu fui justificado. 할렐루야. Aleluia. 그 말씀이 내 마음에 왔습니다. Aquelas palavras entraram no meu coração. 내가 죄인이라 A força daquela palavra chegou e começou a expulsar tudo, bater em todo aquele pensamento que dizia eu sou pecador. 죄를 지었는데 죄인이란 E mesmo tendo passado toda aquela vida pecando, 생각에 그 no meu coração não tinha mais aquele pensamento, porque a palavra de Deus venceu. 여러분 마음에서 누가 이깁니까? 여러분 생각 Em seus corações, pessoal, quem vence? A palavra vence ou o pensamento vence? A palavra deve vencer, entenderam? Pessoal, vocês devem se colocar do lado da palavra de Deus. Amém? 그때부터 제가 A partir de então, a minha vida mudou. 주 예수 내 마음에 O Senhor Jesus, 와 계시 depois que entrou no meu coração, 변하여 minha vida se transformou, me tornei nova criatura. As palavras de Jesus entraram em mim.
As palavras que diziam que eu sou justo, que meu pecado havia sido lavado, que não se recordaria dos meus pecados para sempre. A palavra que diz que eu fui santificado, entraram no meu coração e, sabe, destruiu todos os pensamentos que diziam que eu era pecador. Aleluia. Jesus Cristo, quando entrou no templo de Jerusalém, ele viu aquele monte de boi, de ovelhas, de cabrito, de pombos, cambistas, e expulsou todos. Dessa mesma forma, todo pensamento mau, pensamento injusto, todo pensamento que dizia que eu era pecador, Jesus Cristo expulsou. E, mesmo sendo esse ser sujo e imundo, assim como o cego de nascença, que viveu até aquele momento seguindo a sua cobiça, a sua concupiscência da carne, estava vivendo, seguindo a palavra de Jesus, pessoal. Ele estava indo para onde? Ele estava dando passos de bênção ali para Siloé. Ali, conforme as palavras de Jesus, quando ele chegou em Siloé, quando ele se lavou, abriram os olhos dele, abriram o coração dele para um mundo novo que ele nunca havia visto antes. Eu enxergo, ele disse. Isso que é enxergar. Que incrível! Dia a dia ele mudava. Pessoal, foi assim comigo. Um ser completamente inútil, sem valor nenhum. Pessoal, nós, nesse retiro, falamos sobre Jeremias capítulo 31, dos versículos 31 ao 34. Para falar a verdade, todas as pregações estão baseadas nesses versículos. Jesus Cristo, depois que encontrou com a mulher surpreendida e adultéria, as pessoas perguntaram: Senhor, pela lei de Moisés essa mulher tem que ser morta apedrejada, mas o que o Senhor diz? Jesus Cristo naquele momento se agachou e escreveu na terra com o dedo. Por 2 vezes. Jesus Cristo, ele escreveu na terra, se levantou, aí ele perguntou: dentre vocês, quem não há pecado que lhe atire pedra? Depois ele se agachou de novo e escreveu pela 2ª vez. Pessoal, existem 2 momentos que Deus, com seu próprio dedo, escreveu pessoalmente. Quando? Nas 2 tábuas de pedra. Ele escreveu a primeira vez, só que Moisés ele quebrou aquelas primeiras tábuas. Depois ele escreveu na 2ª vez. E Jesus Cristo, que é Deus, também escreveu na terra com o dedo. Hoje nós lemos aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 16, né? O que está escrito? Esta aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Pessoal, Deus colocou aqueles mandamentos dentro da arca, né? Naqueles mandamentos que dizia lá, não servir a outros deuses, não servir a imagens, guardai o sábado, honra teu pai e tua mãe. Tudo aquilo foi colocado na arca. E na 2ª aliança, Deus estava estabelecendo agora uma nova aliança. Se a mulher adúltera fosse julgada pela primeira aliança, ela tem que ser apedrejada e morta. Só que na nova aliança, como diz em Jeremias 31, versículo 34, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, na primeira aliança,
é decidido conforme a nossa obra, se nós fazemos ou deixamos de fazer, se merecemos ou deixamos de merecer. Mas na segunda aliança não tem nada a ver com a gente, é o que Deus faz que vai nos condicionar. Quando tinha aquelas atividades esportivas, né, na escola do interior, antigamente, todos os pais participavam. Os pais participavam, corriam de mãos dadas junto com seus filhos também. Só que tinha alguns pais que quando seu filho não conseguia seguir, correr muito, o pai pegava o menino no colo e saía correndo. Então, eles vão ser premiados não é porque o menino correu bem, é porque o pai correu bem. Então, o certo é correr de mão dada com o filho. Só que já que o filho não consegue correr bem, tinham pais que colocavam o menino no colo, no ombro e saía correndo. E chegava em primeiro lugar. Já que o pai correu bem e recebeu o primeiro lugar, ele chegou em primeiro lugar também, entenderam? Na segunda aliança, não importa o que eu fiz ou deixei de fazer, aquilo que Jesus fez se torna meu. Antes nós éramos pessoas que vivíamos conforme o desejo do nosso coração, o desejo da nossa carne. Mas Deus, ele disse que iria colocar na nossa mente, no nosso coração, as suas leis. Então ele vivia... Aquela mulher tinha que ser apedrejada e morta, mas as palavras de Jesus foram julgar ela. Aquele cego também, depois que ele abriu os olhos, ele estava caminhando. Oh, calma aí, o que você está fazendo? Hoje é o sábado, hoje é dia de descanso. Ah, uma pessoa passou lodo no meu olho e falou para eu me lavar aqui. Quem? Não sei também. Ele fez isso no sábado, é um pecador. Não. Só ele tinha força para vencer qualquer palavra, qualquer pessoa. Porque Jesus Cristo, as palavras de Jesus estavam vivas no coração dele. Quando nós aceitamos Jesus, com certeza aos meus olhos eu sou um pecador, certo? Só que vem as palavras de Jesus que diz, eu não me lembrarei dos seus pecados de uma vez para sempre, né? De uma vez por todas. Então eu sempre acreditava dizer ser pecador. Só que vem as palavras de Jesus que diz, eu perdoarei as suas iniquidades, seus pecados jamais me lembrarei. Vem essa palavra e dá um soco no pecado que vai longe, ó. Pá! E derruba. E que coração fica firme dentro de nós? Ah, eu sou justo. E aquele coração que diz, eu sou pecador, tá lá desmaiado. Tenta levantar de novo, tomar uma surra. Então, aquilo era o meu pensamento. Mas se Deus fala com a sua palavra que somos justos, a palavra vence. Pessoal, foi assim que eu me tornei justo. Eu nunca falei que eu não pequei, não, eu já pequei muito. Mas, se Deus diz que eu sou justo, sabe, as palavras de Deus vencem. Muitas igrejas hoje, muitos membros de igrejas hoje, sabe, são crentes, entre aspas, há 10, 20, 30, 40 anos. Mas por não conseguir acreditar que seus pecados foram lavados na cruz, o pastor é pecador, o ancião é pecador, os diáconos ali são pecadores, todos são pecadores. As pessoas chamam o pastor Oxo Park de herege. É uma época muito estranha, né? Porque aquele que recebeu a remissão dos pecados pelo sangue de Jesus é herege. Aquele que não, esse é o normal. É muito estranho. Depois que as palavras de Jesus entraram no meu coração, meus olhos se abriu. O cego, antes não enxergava nada, sempre devia estar apalpando as coisas, mas ele estava enxergando tudo claro depois que ele lavou seus olhos. Só os pecados foram lavados. A partir de então, no meu coração,
a palavra de Deus, 너무 복된 삶을 me conduziu para uma vida muito abençoada. 우리가 지난번에 5월 달에 No mês de maio, 90분짜리 설교를 11시간을 했는데 eu fiz 11 pregações de 90 minutos. E em 276 emissoras por todo o mundo transmitiram as minhas pregações. 코로나로 굉장히 고통하고 있는 사람들이 소망이 없고 Naquela época se tornou a esperança de muitas pessoas que estavam sofrendo pelo coronavírus. 극장도 다 Não tinha nada cultural, não tinha esporte, não tinha teatro, não tinha cinema. As pessoas estavam com medo. E as pessoas escutaram de uma forma online, né, as minhas pregações. Inúmeras pessoas começaram a deixar seus comentários e era muito comovente. 우리가 이찬미라는 자매가 있어요. Tem a irmã Ichami. 왜 찬미냐? 참하고 아름답다고 Eu acho que o nome dela é Chami porque significa verdadeiramente agradável, né? Alguma coisa assim. 어머니가 Essa irmã, 이민을 가셔서 ela por ter acompanhado os seus pais, né? Que haviam 에스파뇰 ido viver na América Latina, ela cresceu na América do Sul e ela fala muito bem o espanhol. Então, quando nós tivemos, né, o evento de Páscoa, 한국어는 제가 혼자 했고 foi transmitido em 5 idiomas. Em coreano, que eu preguei, né? Depois teve chinês, inglês, francês e espanhol. 이 자매가 에스파뇰 통역을 하는데 E essa irmã, ela traduziu para o espanhol 이제 설교 마칠 때 막 문자가 올라오는데 e quando terminava uma pregação, começava a colocar um monte de comentários. 분명히 E ela havia contabilizado 5.000 pessoas dizendo que havia recebido a salvação pela minha pregação. 영어에서도 수없이 많이 들어왔고 그래서 제가 믿어지지 않았어요. Sabe, isso só no idioma espanhol. Eu não podia acreditar. 나중에 알고 200만. 처음에 막 Depois eles contabilizaram, né, 2 milhões de pessoas por culto. 하나님 감사합니다. Eu falei, Senhor, muito obrigado. 제가 이 구원을 받고 이 복음을 Depois que eu recebi a salvação, 했는데 o Senhor me fez pregar o evangelho, o Senhor tem me ajudado nisso. 그러고 난 뒤에 저들이 이제 그 5월 Depois daquele evento, entramos no mês de maio, fizemos a nossa grande conferência, né, que realmente temos anualmente. 11시간 한 것을 몇몇 방송에 처음에 중계를 해줄 Então, foi nesse mês que eu gravei as 11 pregações de 90 minutos e essas 276 emissoras transmitiram. 76개 E foi muito, assim, chocante. 그 10억이 넘는 사람 Por meio daquelas 276 emissoras, mais de 1 bilhão de pessoas escutaram a palavra de Deus. 3천만 명 도록 Quando começamos, eles haviam contabilizado em média 130 milhões. Eu falei, 130 milhões, tá certo isso? Só que aquele número crescia, crescia e crescia. 6개 방송이 어떤 방송 2번 하고 뭐 Dentre essas 276 emissoras, algumas emissoras reprisaram, né, as pregações. Muitas almas receberam a remissão dos pecados. 코로나로 사람이 죽어가는 사람도 많고 고생하는 사람 Tem muitas pessoas que estão falecendo pelo corona, tem muitas pessoas sofrendo por causa do corona. Eu pensei, já tivemos épocas com muitos tipos de pragas, de dificuldades nesse mundo. Mas sempre que tivemos esse tipo de momento, Deus humilhou o coração da humanidade e abençoou a humanidade. Por isso, eu falei para os irmãos que estavam contagiados com corona. 주신 뒤에 축복을 주시더라. Sempre que Deus dá dificuldade, logo depois ele permite a bênção. Aceita pela fé que isso será uma bênção para você. 너무 많은 분들이 Só que muitas pessoas receberam a remissão dos pecados naquele tempo. 미국 CTN 방송 아무나 방송 E a emissora CTN dos Estados Unidos, que realmente não é uma emissora para qualquer pessoa entrar e transmitir as coisas. A minha pregação foi transmitida lá e pudemos fazer um contrato de 1 ano de transmissão. 감사한 거예요. Eu só tenho a agradecer. 저는 너무나 나쁘고 더러우니 Eu era um ser muito mau, muito sujo. 누구보다 죄 짓는데 머리가 잘 돌아가서
Minha cabeça era muito boa para pecar, sabe? Além de qualquer pessoa. Por isso eu sempre tinha muito pecado, muita condenação. Era uma pessoa que devia ter passado toda a vida na prisão. Só que em 1962, quando eu tinha 19 anos, entraram as palavras de Jesus no meu coração. 오늘 읽은 히브리 10장 16절에 Hoje nós lemos Hebreus 10:10, 그날로는 저희와 세울 언약이 이거 10:16. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. 법이 Só as leis de Jesus 마음 안에 들어왔습니다. entraram no meu coração. 모든 사람이 죄를 범하였음에 Todos pecaram e carecem da glória de Deus. 돌아왔지. 그 뒤에 Antes eu só conhecia esse versículo, nunca conseguia entender o versículo posterior. O versículo 24. Mas o que diz no versículo 24? 또 예수 안에 있는 Sendo justificados gratuitamente 하나님 pela graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 얻은 자 되었다. 이게 하나님의 말씀. São as palavras de Deus. 한 값없이 Deus ele falou gratuitamente. Fui justificado. Ah, eu fui justificado. 내가 의롭다. Eu sou justo. Eu sou justo. Eu sou justo. 참 제가 만에서 하나님의 부끄러웠는데 Eu vivia com vergonha por causa do pecado. Mas, pessoal, 하나님이 quem? O próprio Deus. 남들이 나를 이단하면 어때요? Qual o problema se as pessoas dizem que eu sou herege? Se Deus fala que eu sou justo? Amém? 뭐가 문제? Qual é o problema? Nada se torna problema. 이젠 전 세계가 Que o mundo inteiro, 말씀에 귀를 기울이고 있습니다. sabe, o mundo inteiro está inclinando os ouvidos para essas palavras. 사람 이 말씀 지금 듣고 Agora, nesse momento, 400 mil pessoas estão escutando essa pregação. E é muito gratificante. 주님 Senhor, 더러운 가운데 죄 속에 고통 속에 살다가 eu que devia viver na sujeira, no sofrimento, nas trevas, no dia 내 마음에 죄 7 de outubro de 1962, o 성경 Senhor me deu a fé de que meu pecado havia sido lavado. E pela Bíblia eu pude confirmar isso. Eu criei. 말씀이 E aquelas palavras começou a guiar a minha vida. 너무 고마웠습니다. Eu fiquei muito, muito grato. 그리고 제가 되어진 일들 하나하나 하나님이 축복하시는 걸 볼 때 E quando, sabe, eu vejo tudo que Deus tem feito, eu penso, Senhor, quem sou eu? Um ser tão sujo, tão mau. 지옥을 가야 하고 Um ser que tinha que ir para o inferno, tinha que receber a maldição. 하는 왜 Senhor, por quê? 인간의 이 복음을 전할 Por que o Senhor permitiu pregar o evangelho para uma pessoa como eu? 그동안에 하나님이 건강한 몸도 주시고 Por todo esse tempo, Deus me deu saúde. 귀한 형제 자매들도 주시고 Deus me preencheu de irmãos e irmãs preciosas ao meu redor. Permitiu a igreja, permitiu nós termos uma missão, 한방에 전할 수 있도록 permitiu nós pregarmos o evangelho por todo o mundo. 전 세계 기독교 지도자들 Principalmente líderes religiosos do mundo inteiro, 다 같이 하려고 하고 que escutam a nossa pregação, que escutaram a nossa pregação, estão trabalhando conosco hoje. 탄자니아에 갔는데 Eu fui para Tanzânia 제가 왔더니 애들 갑자기 기독교 지도자 한 500명 모일 e haviam dito que 500 pastores, 500 líderes religiosos iriam se reunir para escutar minha pregação. 아직 다 들어오질 못했어요. Só que vieram mais de 2.000 pastores, né, e nem puderam entrar. 말씀을 전했습니다. Naquele dia eu preguei para eles. 한참 저 중간쯤에 사람들 와 E do nada, né, o pessoal ali mais ou menos no meio, eles começaram a se levantar durante a ministração. E eu fiquei pensando, o que eles estão fazendo? 춤을 추다 E começaram a dançar ali, 엉엉 울더라. chorando de alegria. 가슴이 찌릿찌릿했습니다. Sabe, eu fiquei muito tocado. 얼마나 많은 목사님들이 죄 속에 고통하고 괴로워하다. Eu percebi quantos pastores vivem sofrendo, atormentados por causa do pecado. Só que entrou essas palavras no coração dele. 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 Mediante a redenção que há em Cristo Jesus, 은혜로 값없이 gratuitamente por sua graça, 힘을 얻은 자 fomos
justificados. 성경에 있는 하나님의 말씀입니다. Isso são as palavras de Deus que está na Bíblia. 하나님이 의롭다면 의로운 겁니다. Se Deus diz que somos justos, somos justos. 하나님이 거룩하다면 Se Deus diz que somos santos, somos santos. Eu creio nessas palavras. 그때 주의 마음이 주의 사랑이 O coração de Jesus, o amor de Jesus, a graça de Jesus 여러분 이 마음 preencheu meu coração. 마음도 Só quando vocês creem nessa palavra, vocês também serão preenchidos completamente pela palavra de Deus. 그날 이후로 내가 법을 저희 마음에 두고 저희 생각에 기록하리라 하시니 또 Deus, ele disse, eu escreverei na sua mente, no seu coração as imprimirei. 사실선적 Acrescenta, jamais me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há emissão deste, já não há oferta pelo pecado. Só por isso hoje em dia não tem mais sacrifício pelo pecado, já acabou isso. 사랑하는 여러분들 앞에서 Perante de vocês, amados, 이로 귀한 말씀을 전할 수 있어 감사합니다. eu fico muito grato ao Senhor por ter permitido eu pregar essas palavras perante vocês. Assim como aquele cego de nascença aceitou no coração as palavras de Jesus. Pessoal, não aceitem a pregação do pastor Oxo Park, aceitem a palavra de Deus. 마음 안에 남아 있어서 Que as palavras de Deus possam restar em seus corações 육신의 e que o 욕망이 espírito maligno, que a concupiscência da carne que guiava a nossa vida, 내 acabe. 법을 저희 마음에 두고 생각에 기록하리라. E como a palavra de Deus que diz, 말씀이 이런 마음 안에 여러분을 이끌어서 porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Pessoal, espero que vocês acreditem nessas palavras e assim o coração de Jesus irá se aproximar com vocês. Vamos orar. 거룩하신 하나님 Santo Deus, nosso Pai, por mais que nós repitamos aqui mais de 1000, 10.000 vezes, 거룩하신 falta para poder expressar a graça que o Senhor nos concedeu. O Senhor que morreu na cruz por todos nós que éramos sujos pecadores. O teu sangue não foi derramado em vão. O Senhor lavou para sempre nossos pecados. O Senhor nos fez santos. O Senhor nos permitiu a sua justiça. Nós que éramos imundos pecadores, hoje somos justos, somos santos. Senhor, que não sejamos conduzidos pela nossa cobiça, pela nossa concupiscência, mas que Jesus Cristo possa habitar em nós e que o Senhor possa guiar a nossa vida. Que para todos que estiverem escutando essa palavra hoje, o Senhor permita com que todos se unam com o Senhor. Que o Senhor possa guiar o coração de todos e que eles possam ser utilizados pelo Senhor até o último dia de suas vidas. Agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, pessoal. Terminamos.